Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo rápido aqui no canal. Eu pretendo colocar um vídeo novo a cada semana, tá? Então aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você saiba quando eu colocar um vídeo novo por aqui, tá bom? Então vamos lá falar de equação do sucesso no day trade. A gente vai falar sobre dois indicadores, que é a taxa de acerto e o risco-retorno. Então, se eu pudesse dizer que a fórmula do day trade ela é essa, tá? Se eu pudesse dizer que em poucas palavras qual que é a fórmula do day trade, eu diria que é a taxa de acerto versus o risco-retorno, tá bom? Então, vamos ver o que é isso, né? Eu vou abrir aqui rapidamente uma tabela para a gente olhar e saber qual é o ponto de equilíbrio entre esses dois indicadores. Então, como é que a gente vai utilizar essa tabela? Primeiro, né, a taxa de acerto a gente consegue pegar na plataforma, né? A maioria das plataformas no relatório de performance mostra a sua taxa de acerto, quanto que você acertou, quanto que você errou, quanto que empatou, né? E basta pegar a taxa de acerto por lá, de um período, né? Não de um dia, né? Porque às vezes num dia a gente consegue uma taxa de acerto aí de 100%, enfim, às vezes até alguns dias seguidos com taxa de acerto em 100%, mas no longo prazo um profissional ele deve acertar em torno aí de 50 a 60% no máximo. Tá? Talvez até 70, dependendo do tipo operacional. Mas raramente, né, vai ter algum profissional, algum trader que acerte 90% das operações. Tá bom? Isso no longo prazo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos ou até mais. Então, para quem está começando, eu tenho visto aí nas mentorias, né, que a taxa de acerto fica em torno de 40%, 50%. Tá? Então vamos começar por aqui. Então, para um trader que tem uma taxa de acerto de 50%, se ele tiver uma relação risco-retorno nas suas operações de 1 para 1, o que é uma relação risco-retorno de 1 para 1? Se ele tem um loss por operação, se ele programa um loss de R$ 100, por exemplo, por operação, ele vai ter um ganho também de R$ 100 quando a operação der certo, tá bom? Então, assim, simplificando, tá? Não estou nem falando em questão de quando a gente alavanca, entra no risco e depois entra com a alavancagem, isso aumenta em muito a relação risco-retorno. Mas esse assunto fica para um próximo vídeo, tá? Então, o que a gente tem que ter ciência? De que se eu acerto 50% das vezes, se eu tiver uma relação risco-retorno de 1 para 1, eu vou empatar. Né? Então eu preciso ter uma relação risco-retorno um pouco melhor do que 1 para 1. Eu sugeriria aqui também, inclusive, né, que se eu tenho uma taxa de acerto de 50%, eu busco uma relação risco-retorno da casa de cima, ou seja, de 1 para 1,5 ou então de 1 para 2, né? Vamos deixar entre as duas aqui de cima, tá? Para dar uma folga, porque se ficar de 1 para 1, eu vou empatar, tá bom? Então essa é a relação risco-retorno mínima que você vai poder aceitar, né, na média, tá bom? Agora, não precisa acertar muito para a gente ter um resultado positivo. Existem operadores que acertam 30%. Só que eles acertam 30% e buscam uma relação risco-retorno acima de 1 para 2,33, ou seja, pega 1 para 3, 1 para 3,5, 1 para 4 e pronto. Ele vai fechar meses positivos. Né? Então, o grande segredo, entre aspas, né, no day trade é que, primeiro, o trading em geral, né, ele é estatística. Né? É matemática pura. Então, a gente tem que ter um setup que seja viável, né? Um setup que tenha a estatística favorável, ou seja, a estatística a seu favor. Então, o que é fazer uma estatística a seu favor? Quais são os passos? Primeiro, pegue sua taxa de acerto, afere ela, né? Ok, é 40%, legal. Então, agora, se a sua taxa de acerto é de 40%,
faça uma relação risco-retorno que seja favorável, ou seja, acima de 1 por 1,5. Tá? Vai para a casa de cima que 1 para 2, 1 para 2,5 aproximadamente. Que aí você vai ter uma folga e você vai virar positivo se você mantiver a sua taxa de acerto e trabalhar bem a relação risco-retorno, ou seja, ter um stop baseado no seu risco-retorno e um gain também baseado no seu risco-retorno. Sempre em financeiro, tá, gente? Porque se em pontuação, se você faz parcial no meio do caminho, não adianta pegar um stop de 100 pontos e pegar 200 pontos, por exemplo. Porque se você fez uma parcial no meio do caminho, esses 200 pontos já não vão ser, não vão render os 200 pontos com a mão cheia, né? Então, façam a conta sempre em financeiro. Se o meu stop é de R$30, o meu gain precisa ser de X, ou seja, 30 vezes X, que é o retorno que você quer buscar, tá bom? Então é isso. Dúvidas, escrevam aqui embaixo nos comentários para mim e sugiram também novos vídeos aqui para o canal. Grande abraço e vamos junto, galera!